Olá, eu me chamo Jardel Silveira, sou estudante de História do Polo UAB, Quixeramobim, US. E hoje nós estamos abordando o tema Revolução Francesa, né? Eu estou estou dando início à sequência, né, que a Clésia fez no primeiro vídeo, eu estou dando continuidade aqui no segundo vídeo. Só antes de entrar na própria Revolução Francesa, no conteúdo, eu queria frisar que o Iluminismo teve uma grande influência para que a Revolução acontecesse, para que tivesse todo esse êxito. Por quê? Porque foi um movimento de intelectuais que surgiu na Europa, né? Onde abrangeu abrangeu muito rapidamente entre os países europeus, e isso começou a abrir a mente, né, do povo. O iluminismo, que quer dizer a luz. E outro detalhe é o significado da bandeira francesa, né, que o branco ele representava a monarquia, o azul e o vermelho seriam as cores de Paris, e as três unidas representava o laço de união eterna entre o rei e a monarquia. Então vamos lá. O que foi a Assembleia Nacional Constituinte na Revolução, né, Francesa? Ele foi um acontecimento histórico na França que repercutiu e influenciou o desenvolvimento da política e da sociedade, tanto na França quanto na Europa e ao redor do mundo, né? Nós estamos falando aqui do século XVIII, que podemos dizer que foi o século das revoluções, né? A América também estava em processo de revolução. As 13 colônias americanas estavam lutando contra a sua metrópolis, né, que era a Inglaterra, e as 13 colônias tiveram apoio do rei Luís XVI, né, porque a história nos mostra que a França e a Inglaterra sempre foram inimigas, rivais. Então Luís XVI apoiou a guerra nas Américas financeiramente e também com o exército. E com tudo isso, né, deixando a população francesa mais pobre. E o objetivo principal da Revolução Francesa surgiu da necessidade do terceiro Estado, que era formado pelos burgueses, camponeses e artesãos, em ter uma nova Constituição que colocasse todos no mesmo patamar. Queriam acabar a soberania do primeiro e do segundo Estado, porque eram divididos em Estados. Primeiro, segundo e terceiro. E a carga tributária estava caindo só nas costas do terceiro Estado. Então, nesse período, a França passou por um caos político, econômico, e a população francesa começou a morrer de fome, podemos dizer dessa maneira. Então, o povo, né, o objetivo dos atos de rebeldia também era para limitar o poder absolutista do rei Luís XVI. Tentando contornar toda essa situação, amenizar a situação, Luís XVI fez uma convocação de uma assembleia para tentar melhorar, né, a situação francesa e a sua imagem perante os seus súditos. Porém, o terceiro Estado fez pressão, né, nessa convocação para que os votos não fossem por Estado, e sim por deputado. Luís XVI, obviamente, que jamais aceitaria isso, né? Então, imediatamente dissolveu a Assembleia. E a população ficou muito indignada com o rei Luís XVI, né? Ele se sentiu ameaçado, então ele dissolveu a Assembleia, que causou a revolta entre a burguesia e os camponeses, que eles decidiram, por conta própria, refazer a sua Assembleia Nacional Constituinte na Revolução Francesa, que foi em 1789. Então sempre tiveram duas alas, que eram as dos gerondinos e a dos jacobinos. Os gerondinos ele representavam
a grande burguesia, que eram empresários, banqueiros e os ricos comerciantes. E os jacobinos, ele representava a média burguesia, né? O resto da camada francesa. Com tudo isso, né, conseguiram fazer a revolução como? Foram lá, a população se armou e tomaram a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão na qual o rei colocava seus presos políticos. Daí, alguns historiadores dizem que a Revolução Francesa ela começa exatamente na tomada da Bastilha. Que o povo realmente vai para a linha de frente, confronta Luís XVI e destrona. Depois da tomada da Bastilha, né, depois de 3 dias, o rei foi preso juntamente com a sua família e ficaram-se os dois, né, os girondinos e os jacobinos. E eles instauraram também, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento compreendido entre 5 de setembro de 1793 a julho de 1994. Desculpa. Porém, eu não falei ainda do papel das mulheres nesse período, que também foram muito injustiçadas, mesmo após a queda de Luís XVI. Quando realmente houve a guerra civil para destronar, né, Luís XVI, devido à insatisfação que ocorria, né, na França, devido à alta desigualdade social, as mulheres não ficaram na retaguarda, pelo contrário, as mulheres francesas pegaram nas armas juntamente com seus maridos e filhos e foram para a linha de frente para lutar mesmo por seus direitos. Porém, como eu falei, na declaração dos direitos do homem e do cidadão, as mulheres não são citadas. Elas não têm o direito de votar. Isso só foi concedido aos homens. Antes de tudo isso, nós tivemos o período do terror, né? Que foi um período dominado pelos jacobinos, que ficou conhecido como o período do terror devido ao vigor que eles tinham, a rigidez em acabar com qualquer resquício de monarquia ainda que existisse. Qualquer pró-monarquia era guilhotinado. O que é que nós podemos tirar de conclusão da Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi a quebra do antigo regime, que foi a tomada da Bastilha, a quebra do poder absolutista de Luís XVI, foi o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. Por isso que é atribuída a Revolução Francesa como a mais importante, ou uma das mais importantes revoluções do século XVIII. Para finalizar, nós podemos entender o quê? Que a história ela nos traz um fascínio. Por quê? É perceptível que para algo surgir, outro tem que cair, praticamente. Para um novo império surgir, precisa um antigo império cair. Foi exatamente o que a Revolução Francesa mostrou. Como aconteceu com o Império Romano, como aconteceu com o Império Russo, como aconteceu com o Império Bizantino, entre outros, né? Então a Revolução Francesa veio mostrar isso, que nenhum império ele é definitivo, ele tem começo, meio e fim, independente da força militar, da força econômica que o rei ou imperador venha a ter. Pessoal, era isso. Um detalhe, nós temos também uma tarefa que vai ser anexada junto com o vídeo. Podem deixar sugestões, perguntas que ao longo, que assim que a gente tiver tempo, a gente responde, tá bom? Desde já eu agradeço e até a próxima aula. Será que dessa vez ficou melhor? Sem comparação.